Oi, então, de volta. Continuando aqui com Elizabeth Reich e Iniciação. O livro em que essa mulher que nasceu no século XIX, final do século XIX, e que teve grandes experiências espirituais, resolveu escrever, né, sobre a iniciação. E se baseou com certeza na experiência dela mesma, pelo que eu entendi aqui, né? Lá no prólogo, no prefácio, né? A gente leu um diálogo entre ela e um grupo de estudantes que pediam insistentemente que ela mostrasse o caminho da iniciação. E, pelo que eu vi, ela romanceou trechos da vida dela e experiências pelas quais ela passou. Então, no 31... deixa eu olhar aqui. 31A, nós terminamos quando ela dizia que quando o corpo do homem está gasto e morre, ele também morre. Isso é, a consciência do homem então termina e mergulha no estado latente. A isso os homens denominam morte. Paramos aí. Vamos entrar agora. 31B, continuando. Mas no homem que tornou a despertar no espírito, que está acima da matéria durante a vida corporal, acontece exatamente o contrário. Nascer num corpo humano significa a morte para ele. No entanto, a morte do corpo significa o despertar, a libertação do corpo, a ressurreição, a vida. Quando os homens não se identificarem com seu corpo, ou melhor dizendo, simbolicamente, quando já não comerem os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas revelarem exclusivamente a metade direita da árvore do conhecimento, deixando a metade esquerda da árvore irrevelada, viverão em si mesmos como filhos da terra, num estado paradisíaco. É essa etapa da evolução que os homens precisam alcançar. A luta será árdua até a Terra atingir esse grau, mas as forças espirituais impregnam aos poucos também o mais isolado dos corações. E nos próximos milênios, a Terra se tornará outra vez a Terra prometida. A salvação do mundo será perfeita algum dia, num futuro distante. Meu pai terminou de falar e ficou olhando bastante tempo ainda para o mar, como se nele tivesse lido o futuro. Pai, perguntei, diga-me, você e Ptahhotep também participarão desse grande trabalho? Vocês renascerão nos próximos milênios a fim de participar dessa obra? E eu, pai, o que será de mim? Muitas vezes vejo com precisão o futuro de outras pessoas, mas quando busco verificar o meu próprio, forma-se uma densa neblina diante dos meus olhos e não consigo penetrá-la.
Quando fiz essa pergunta, meu pai me olhou de modo muito estranho. Em seguida, passou os braços em volta dos meus ombros e, puxando-me em sua direção, respondeu: nascerei mais algumas vezes em corpos, visto que ao casar-me com sua mãe, mergulhei mais profundamente do que devia o meu espírito na matéria. Ptah-hotep, que nunca abandonou sua espiritualidade e que nunca se identificou com o corpo, não nascerá durante mais de 100.000 anos. Assim que terminar sua missão atual, ele continuará a dirigir o desenvolvimento espiritual da humanidade, a partir do âmbito espiritual, e de lá atuará sobre a atmosfera terrestre. Muitos seres altamente desenvolvidos e que ajudam no plano de salvação da Terra estarão em contato com ele. Terão de cumprir as tarefas que Ptah-hotep lhes der, completamente independentes e sós. Quando cumprirem uma tarefa a contento, receberão sempre outras, e estas serão cada vez mais difíceis. Durante vários milênios, os homens que se tornarem maduros receberão a iniciação, só que não como agora, nas pirâmides. Receberão tarefas a serem cumpridas no mundo exterior que representarão suas provas de iniciação. Dessa maneira, eles se desenvolverão até tornarem-se colaboradores valiosos dos filhos de Deus. Mas mesmo aqueles filhos de Deus que caíram profundamente na matéria e que dirigiram as elevadas vibrações espirituais para os centros nervosos inferiores, queimando os mais elevados, ocasionando sua morte ainda mais profunda no mundo material, também trabalharão com Ptah-hotep, pois estes somente poderão tornar a alcançar o degrau divino em que já estavam, graças à experiência que juntaram durante várias encarnações. Eles precisam despertar, com sofrimento, dores e maior esforço ainda, seus centros cerebrais e nervosos no corpo, que está num nível inferior, a fim de tornar outra vez ativos esses órgãos, através dos quais fluem e se revelam as capacidades mágicas e espirituais. Nunca se sentirão em casa no meio dos seres humanos, pois sua maneira de pensar será sempre muito diferente da dos demais, e nunca entenderão ou se adaptarão completamente à vida terrena material. No meio dos homens, serão estranhos, incompreendidos, andarão sós e sempre serão considerados esquisitos. Na maioria das vezes, receberão a missão, como já mencionei, de ensinar aos homens a ciência, a arte e a literatura, e de apresentar novas ideias ao mundo. As pessoas que os entenderem os venerarão, mas as outras os odiarão por inveja e ciúme, pois terão de reconhecer suas qualidades elevadas. Tantos sofrimentos e dores despertarão esses filhos e filhas caídos de Deus do seu sonho material. Eles tornarão a encontrar seus vínculos com os irmãos perdidos e alcançarão outra vez a consciência cósmica. Também participarão
junto com seus irmãos e de forma consciente da grande obra, transmitindo as verdades divinas pela terra. Você disse que os homens de Deus deixaram aos poucos a terra, e então os seres humanos, embora ainda despertos no âmbito espiritual, e por conseguinte sempre ainda fisicamente egoístas, assumirão o poder na terra. Como, nesse caso, os seres humanos conseguiriam dominar os leões? Perguntei. Esses majestosos animais são tão sensíveis que mesmo hoje não toleram perto de si as pessoas egoístas. À medida que são a maior força da revelação no âmbito animal, a força do sol, eles também estão sintonizados com as vibrações solares, com a justiça, a coragem e o amor. E têm nervos tão sensíveis que não suportam vibrações inferiores. Sentem imediatamente quando alguém se aproxima deles, não com amor, mas com medo ou vontade de dominar. E é por isso que odeiam os filhos dos homens egoístas e dominadores. Como então os leões serviriam aos filhos dos homens? Nem sequer posso imaginar isso, meu pai. Sua imaginação trabalha perfeitamente e suas suposições estão corretas, visto que não vê nenhuma imagem de leões servindo aos homens. A verdade é que estes não darão valor à amizade desses valorosos animais. Os homens egoístas enganarão aos outros e os trairão com lindas palavras. E o farão com frequência, mas nunca poderão lograr os leões. Os animais não ligam para a aparência, apenas veem a verdade, pois eles mesmos são verdadeiros. Os leões deixarão de ser animais domésticos e completamente selvagens viverão retirados, bem longe dos homens, em desertos e florestas. Mas, pai, que espécie de animal puxará os veículos dos homens? Bois e burros andam devagar demais. Hoje, já há países onde se usam maravilhosos animais provenientes do cruzamento do burro com a zebra, que estão a serviço dos homens, disse papai sorrindo. Está perto o dia em que esse animal substituirá também aqui os leões como animal doméstico. Não se esqueça de que o nosso governo significa paz. Com a sabedoria e o amor, conseguimos manter a ordem e a riqueza no país. Portanto, agora os homens não têm motivos para lutar. Contudo, quando meu reinado terminar, virá um dominante de outra família e formará outra dinastia. Esse já trará muito mais sangue de origem humana nas veias e não regerá apenas com sua sabedoria, mas também com a ambição de conquistar os países vizinhos. Virá uma época em que o poder deste país não será mais o conhecimento ou o amor altruísta. A força bruta imperará e se tornará cada vez mais forte. O que é belo, bom e verdadeiro será posto em segundo plano. Então, aquele animal semelhante a uma zebra representará um grande papel na vida dos homens. Trata-se de um animal obediente
e mesmo que não seja tão forte como um leão, leva uma vantagem sobre ele. Também participa das guerras juntamente com os homens, o que nenhum outro animal faria sem tornar-se, por sua vez, perigoso e selvagem. Mas no transcorrer dos milênios, os filhos dos homens farão tais progressos que descobrirão como conduzir veículos sem utilizar animais. A elevada raça dos filhos de Deus conhecia todos os segredos da criação. Eles sabiam como eliminar a força de atração da Terra de seus veículos e dirigi-los através da força do pensamento. Graças aos seus veículos voadores, destituídos de peso e dirigidos pelo pensamento, eles deixaram para a posteridade muitos desenhos e representações. Alguns dos filhos de Deus salvaram algumas dessas reproduções desenhadas sobre folhas de palmeira, ainda antes da destruição do seu lar, e as guardaram em outra parte do mundo. Alguns iniciados as conservaram e ainda tomam conta delas em nossos dias. Elas serão preservadas por cerca de 6 a 8 mil anos, quando então os homens há muito tempo tenham identificado por outros meios como fazer seus veículos se moverem pelo solo e no ar. Mas não com a força do pensamento. E, portanto, esses veículos não serão tão seguros e livres de perigo como os feitos pelos filhos de Deus. Mais tarde, porém, descobrirão o segredo dos filhos de Deus, até mesmo os derradeiros segredos da vida. Isso encerrará o círculo do período evolutivo. Pai, conte-me, por favor, algo sobre o meu futuro. Papai tornou a me fitar com um olhar estranhamente tristonho. Puxou-me ainda mais para perto de si e com uma voz em que, apesar de controlada, pude detectar tristeza, ele disse: Minha querida filha, já falei antes sobre o seu futuro, mas você não o reconheceu. Isso e o fato de ver uma neblina encobri-lo são uma prova de que o eu do mundo, isto é, Deus, ainda não lhe quer mostrar o futuro. E por boas razões. Como eu deixaria de obedecer a seu desejo? Fique satisfeita com a realidade de que é melhor que você desconheça o seu futuro. Se o conhecesse, não cumpriria com correção as tarefas e deveres atuais. É só o que posso lhe dizer, visto que ambos viveremos juntos os acontecimentos, só que não em estado físico. De tempos em tempos, teremos de nos reencarnar outra vez, mas não ao mesmo tempo, nem no mesmo lugar. Também chegará a época em que você ainda terá de ficar na Terra, enquanto eu, como Ptahhotep, já estarei irradiando energia espiritual para a atmosfera da Terra, juntamente com muitos outros filhos de Deus. Mas nos encontraremos muitas vezes em sonho. Isso tudo já não será tão importante. Seja como for, o seu futuro
Você está na unidade do eu superior, ligada conosco para toda a eternidade. Eu o abracei e repeti feliz: sim, papai, pertenço a vocês e vocês nunca me abandonarão. Nunca abandonaremos, repetiu meu pai, sério e solene. À noite, sentei-me com meu pai no terraço e aproveitamos para observar o magnífico ocaso no mar. Enquanto o sol mergulhava cada vez mais no horizonte, papai apontou para o enorme braço do delta do grande rio e disse: veja, depois de muitos milênios, lá onde agora rolam as ondas do oceano, haverá terra firme, com cidades e casas e um grande comércio. O Nilo banhará constantemente a terra, levando muito dela consigo. A costa adentrará cada vez mais o oceano. Há muitíssimo tempo, aqui onde estamos sentados agora, tudo era água. E depois de transcorrido outro longo período lá no mar, bem longe, onde você vê agora um barco à vela, também será terra firme. Não só as catástrofes mundiais que modificam a paisagem terrestre, também temos a força lenta das águas. Enquanto ele falava, o sol se pôs lentamente. O céu mostrava todas as cores do arco-íris que se modificavam a cada instante. Em seguida, o sol desapareceu no horizonte e logo depois tudo ficou escuro. Apenas as estrelas brilhavam como enormes diamantes. Ficamos sentados um longo período no terraço e contei a ele que agora já podia estabelecer contatos telepáticos. Papai quis me testar para ver se eu controlava os centros cerebrais mais elevados. Ele tentou se comunicar comigo, tornando-se idêntico a mim no espírito. Ficamos ambos felizes quando, depois de repetir sua mensagem silenciosa em voz alta: já estou tão adiantada. Por enquanto, só depois do pôr do sol que também posso manter contato com Ptah-hotep. Concentro-me nele agora, e sua forma, seu rosto nobre, sobretudo seus olhos, surgem no meu íntimo. Então ouço sua mensagem como um eco que ressoa em meu íntimo. Ouço claramente a sua voz, sua bem conhecida e amada voz, como se fosse a minha própria voz interior. Então, aos poucos, sua imagem empalidece e tomo conhecimento de que ele está se afastando de mim, pois está concentrado em outra coisa. Fico com vontade de me comunicar também com Ima. Concentro-me nele. E já a sua imagem surge na minha consciência. Eu o vejo, seu lindo rosto angelical. Vejo como me sorri e me comunica sem palavras, que ele me entende e que está muito contente com o meu progresso. Querido Ima, sinto seu amor fraterno e a sua ajuda sempre em mim. Logo cedo, pela manhã, estamos outra vez no terraço, pois o nascer do sol
é talvez ainda mais belo do que o ocaso. Ainda está escuro. O céu é de um azul profundo, quase negro. Então, subitamente, sem transição, surge a orla superior do sol, e com ela um vermelho púrpura lindíssimo, que colore e inunda toda a abóboda celeste, de modo que ela brilha. Segue-se um jogo magnífico de cores. O céu mostra as nuances mais variadas, brilhantes, fogosas, até transformar-se num azul profundo. Exerce tal força elementar sobre mim que minha alma literalmente estremece de alegria. E um infindável sentimento de felicidade inunda meu corpo e o enche de nova energia vital. Quantas vezes fico a admirar o nascimento do sol lá do terraço, da pequena casa. Prazer e alegria se impregnam profundamente em meu ser. E minha alegria torna-se ainda maior pelo fato de o meu Pai me pertencer inteiramente neste lugar. Aqui, ele deixa de ser o faraó. É apenas o meu Pai, o meu melhor amigo e meu companheiro de brincadeiras. Bonito, né? Terminamos aqui, então, o 31B. Muito bonito, né? Essa descrição dela do nascer do sol e do pôr também, do ocaso e acaso. Ela é muito interessante que ela diz aqui que ela sente um infindável sentimento de felicidade inundando o corpo dela. E isso enche o corpo dela de nova energia vital. Né? Como é importante a gente acordar cedo e ver o nascer do sol. Mesmo que a gente não veja diretamente o sol nascer. Né? Mas observar o céu clareando. Né? O Ayurveda, que é um sistema de saúde milenar da Índia, dentre as práticas que precisamos fazer, né, diariamente em nossas vidas, começamos essas práticas acordando antes do nascer do sol. Alguns conseguem, outros não, uns de vez em quando, outros nem sempre. Somos seres ainda em construção, né? Mas é dito realmente que esse é o momento em que devemos nos levantar, saudar esse sol, trazer para nós essa energia, essa força que vem com ele pela manhã e dali começarmos as nossas práticas, nossos banhos, nossas limpezas, nossos exercícios e nossa meditação. E aí o dia começa diferente. O dia começa muito diferente. Eu não consegui raras vezes, mas quando me levanto e faço as minhas práticas, e os meus banhos, as limpezas, a oleação e a meditação, o meu dia é diferente daqueles em que às vezes eu não consigo. Porque preciso me esforçar nesse caminho um pouquinho mais. E devagar vamos, né? Às vezes uma coisa e outra tiram a gente naquele dia, né, do caminho. E a gente está num mundo, né, contemporâneo, em que nem sempre é por nossa vontade. Às vezes a gente acaba se envolvendo com
com fatos externos, né? Ou uma visita que chama a sua porta, ou uma visita que vem ficar na sua casa, ou um trabalho que um chefe exige para que você chegue às 6, 7 da manhã. E muitas vezes, né, não damos conta de tudo. Mas estamos nos esforçando. E eu acho que isso é o mais importante, né? Manter essa consciência, né? Ler coisas assim nos traz pelo menos para mim, traz um prazer muito grande, me faz refletir sobre coisas muito importantes que acontecem na minha vida, no meu dia a dia, no meu relacionamento com a minha família, com meus filhos, com meus amigos, com meus vizinhos, com meus irmãos de caminhada. É isso. Então vamos pedir a este sol lindíssimo que ela acabou de mostrar pra gente, que ele nos encha de energia vital e que possamos com essa energia implementar cada vez mais amor, trazer cada vez mais amor para o nosso coração, pensamentos cada vez mais puros, edificantes, para que a gente possa emanar essa energia para todo o planeta e formar uma humanidade muito melhor do que já somos hoje, estamos tentando. Então, meu forte e afetuoso abraço para todos vocês. Até mais ver.